Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. Faço aviso que a nossa sessão está sendo gravada para a posterior postagem no nosso canal do YouTube. E convido a todos a acompanhar a leitura do livro Agenda Cristã. Liberte sua alma. Não se prenda à beleza das formas efêmeras. A flor passa breve. Não amontoe preciosidades que pesem na balança do mundo. As correntes de ouro prendem tanto quanto as algemas de bronze. Não se escravize às opiniões da leviandade e da ignorância. Em Citatus, o cavalo de Calígula podia comer num balde enfeitado de pérolas, mas não deixava por isso de ser um cavalo. Não alimente a avidez da posse. A casa dos numismatas, que são aqueles que colecionam moedas, vive repleta de moedas que serviram a milhões e cujos donos desapareceram. Não perca sua independência construtiva a troco de considerações humanas. A armadilha que pune o animal criminoso é igual à que surpreende o canário negligente. Não acredite no elogio que empresta a você qualidades imaginárias. Vespas cruéis por vezes se escondem no cálice do lírio. Não se aflija pela aquisição de vantagens imediatas na experiência terrestre. Os museus permanecem abarrotados de mantos de reis e de outros cadáveres de vantagens mortas. Prece inicial, Rubem. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Amém. Que assim seja. O que vamos ler? O Evangelho, página 132,
Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que nos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura, que apenas timidamente pedistes, em recompensa de vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa de vossa condenação. Ah, quantos no mundo há que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz? Ó sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais ditoso do que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre ao contrário a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espere e tenha ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se este júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor. Mas a teu turno, ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós que aqui vos achais reunidos a minha bênção.
Antes de ler a nota, gostaria de fazer algumas colocações. A maioria das pessoas que Jesus curou voltaram a ter problemas. Por quê? Porque a doença, as nossas limitações materiais, muitas vezes elas nos funcionam como freios, como contrapesos, porque nós já erramos muito e, e de maneira assim reiterada, né? Nós somos vítimas dos nossos mesmos defeitos. Dizem alguns espíritos que nós repetimos há muitas encarnações determinados comportamentos. E é por isso que a cada vida nós temos as limitações e as possibilidades para nos ajudar a desenvolver aquela dificuldade. E é sempre contrário. Então, por exemplo, se eu sou ganancioso, eu venho com posses limitadas, né? E à medida que eu vou me saindo bem nas minhas provas, eu vou tendo uma liberdade um pouco maior, né? Isso também acontece com outros vícios que a gente possa ter, né? Então, se eu sou uma pessoa orgulhosa, constantemente eu sou ferido, né, nas minhas afeições, eu sou provocado, né? E tudo isso só faz com que a gente cresça, porque, em verdade, Deus não nos pune, né? Todos os nossos atos são consequências do que fizemos. Então, Deus não fica chateado conosco, não fica bravo, não nos pune. Tudo o que passamos é reflexo do que fizemos e do que necessitamos para crescer, né? Eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra Dias hoje, até pela segunda vez, depois eu vou postar no grupo, que ele fala assim, né? A gente vem constantemente plantando, né, coisas equivocadas. E daí, se a gente quer mudar o que a gente está colhendo, a gente precisa mudar o que a gente planta. Mas vamos supor que a gente começou agora, né, a plantar, né? É claro que a gente não vai colher amanhã. A gente vai continuar ainda num período de tristeza, de dores, até que essa nossa colheita brote, né? Que a nossa sementeira brote. Por exemplo, se a gente plantar alface, né, em 1, 2 semanas a gente está colhendo, mas se a gente quiser algo mais sofisticado, algo mais importante, uma construção mais durável, né? Então vamos pensar nas mudas de café. Eu vou demorar 5 anos para colher. Então, a questão é assim: a gente bem dizer tudo o que nos acontece, pois tudo que nos acontece, sem exceção, é para o nosso bem. Isso me remete também a outra passagem do Evangelho, que fala do mal aparente, que é aquilo que nos acontece, que nós pensamos naquilo como algo triste, algo difícil, mas que no caso é para o nosso crescimento. Às vezes, a perda de bens materiais, de situações favoráveis, estão nos preparando para algo muito maior. Até a perda de um parente, né, que nos ensina que a vida não é deste mundo, que essa vida é apenas um estágio, algo muito breve, e que nós temos que ter fé que nós reencontraremos todos aqueles que nos são caros. E a vida é um sopro, passa muito rápido. Então, que a gente possa fazer a nossa parte, né, de seguir adiante com todas as nossas dificuldades, os nossos entraves, agradecendo sempre. Comentários, perguntas?
Não, não. É sobre a leitura, da privação da visão. Eu me lembrei da passagem quando Saulo de Tarso, São Paulo, né? Com uma comitiva de centuriões, dado o seu status, né, dentro do Sinédrio, né, muito importante, e também do fato de ele ter a cidadania romana, por ele ser um indivíduo da elite. Ele foi sentido a Damasco para destruir a incipiente igreja, né, a igreja primitiva. E ele tem um encontro com Jesus. Nesse encontro, né, quando Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues e tal, e eles têm um contato, um diálogo, né, sem que a soldadesca lá pudesse vislumbrar. Aí ele fica cego nesse evento. Aí Jesus fala para ele, vá até Damasco e procura o ancião, chamado Ananias, ele vai te curar. E ele vai até Damasco e Ananias o recebe, sabe quem ele é, mas também já havia sido previamente avisado por Jesus e foi acolhido. Aí ele lava, o Ananias apresenta uma bacia de água, ele lava o rosto e recobra a sua visão. Aí ele fala, Ananias, eu estou enxergando. Aí Ananias fala para ele, não, agora você está enxergando, porque até então você era um cego. Eu acho que seria uma analogia perfeita a essa leitura. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu vou continuar a leitura aqui da nota. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mais não é do que o efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado nos aponta o caminho, dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que essa lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido causa de que um outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que se lhe impôs, dos maus tratos, da falta de cuidados, etc. Neste caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si essas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Comentários? Fred, a gente sabe que os irmãos que em vidas pretéritas aí saíram, como você disse, pela porta do suicídio, ou também tentaram várias vezes essa prática nefanda, eles voltam. Quando eles reencarnam, às vezes, para que eles não cometam novamente o suicídio, eles se privam dos braços, das pernas, né? Porque eles usaram esses membros para praticar o suicídio na vida pretérita. No caso de quando se atira na cabeça, né? Às vezes a pessoa não acerta o cérebro, não acerta os nervos ópticos, né? E fica privado
da sua visão, aqueles que atiram no próprio coração, que é um dos métodos que as mulheres usam. Não sei se vocês sabem bem a respeito, elas, devido à vaidade, sei lá o quê, elas dificilmente elas atiram na cabeça. Porque elas sabem que elas vão ser veladas e tal, e o dano causado, né, por um disparo no cérebro é catastrófico, né? Então elas costumam atirar no coração. Então a cardiopatia os atinge. No caso, quando o cérebro é atingido, a idiotia e outras doenças de ordem cerebrais. Né? São coisas que a doutrina espírita nos revela. Obrigado. Por nada, Rubinho, obrigado. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Não. Vamos então passar as vibrações. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, em nome dele. Agradecendo a espiritualidade maior que está em nossas casas já há algum tempo, fazendo a limpeza, a asepsia do ambiente, preparando a nossa casa tanto para o nosso conforto espiritual e moral, como para todos aqueles que aqui são trazidos para escutar essas palavras tão necessárias a eles como a nós. E vamos também fazer vibrações por aqueles que mais precisam. Inicialmente, pelos nossos irmãos desencarnados que estão em sofrimento, que eles sejam amparados, e também aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Gabriele, a Verena, o Elias, a Juliana, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que todos esses irmãos sejam amparados. Vibramos ainda pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento, e dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida. Que tanto eles, quanto aqueles irmãos que estão com as ideias de vingança, os famosos obsessores, que nada mais são do que irmãos que não os perdoaram, que foram atingidos em suas afeições, em seus interesses, que todos eles sejam amparados. Vibremos também pelos nossos líderes mundiais, pelas nossas autoridades, os governantes, os mais diversos níveis de governo. Que todas essas pessoas que detêm o poder na Terra, tocadas pelo alto, possam restabelecer e manter a paz do planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E que agora, cada um de nós possa pensar naquelas pessoas que lhe chegam à mente. Que todas essas pessoas que pensamos sejam amparadas. E agora cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita, do amparo material e espiritual, lembrando que devemos pedir com sabedoria, devemos pedir que só sejam atendidos os nossos pedidos justos, que sejam para o nosso proveito e daqueles que nos cercam, pois sabemos, como disse o texto de hoje, que algumas coisas não nos convêm, que muitos dos nossos pedidos, se fossem atendidos, causariam problemas à nossa atual vida. Então, peçamos à espiritualidade que afaste de nós tudo que não nos convém.
que agora possamos vibrar também pelos centros espíritas, pelas igrejas, pelos templos, pelas seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, bem como todos os indivíduos que anonimamente fazem o bem. E, por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, sem reclamar, aonde quer que eles nos levem, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Camila, prece, depois Rubem, prece final. Obrigado. Peraí que tinha travado aqui meu celular. Peraí. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Boa noite a todos, Jesus nos abençoe sempre. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.